Corinthians recebe o Internacional neste sábado às 7 horas da noite pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma final de Copa do Mundo para o Corinthians no Brasileirão, que segue no Z4, né? Segue com uma pontuação horrível e na luta contra o rebaixamento. Vem de uma sequência ruim, né? Dois baques consecutivos, a derrota contra o São Paulo no fim de semana e a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil no meio de semana. E enfrenta o Internacional, que é um adversário que tem uma certa rivalidade histórica já, né? E é um time que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vem em ascensão, vem invicto a 8 jogos. Então vai ser um grande confronto aí pro Corinthians, difícil confronto, mas que o Corinthians precisa e muito vencer essa partida, com o Memphis Depay provavelmente titular para essa partida. Vamos falar sobre isso, sobre provável escalação, sobre favoritismo e sobre a importância desse Corinthians Internacional neste sábado pelo Brasileirão para o Timão. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá, é o momento que o Corinthians precisa dar uma resposta, né? Precisa dar uma resposta, não só pela situação no Campeonato Brasileiro, por estar no Z4, por já estar na 29ª rodada, mas pelo momento em si, né? O Corinthians vem de uma sequência boa de vitórias, 5 vitórias em 6, 7 jogos, mas agora o cenário muda, né? Já são 2 derrotas consecutivas, contra São Paulo e contra Flamengo. Claro que são 2 jogos atípicos, né? Contra o São Paulo a gente ficou com 9 e teve chance de empatar o jogo. Contra o Flamengo agora, aí sim o Corinthians foi bem pior, né? Mereceu perder e muito essa partida. Tem coisas boas a se tirar dos 2 jogos, tá? Do jogo contra o São Paulo, a garra que o time teve para lutar mesmo com 9 dentro de campo, por ter chances inclusive. No jogo contra o Flamengo, menos coisas boas a se tirar, né? Mais uma grande partida do Hugo Souza, mostra que o Corinthians mais uma vez tem um grande goleiro em sua meta e sair vivo numa decisão de semifinal da Copa do Brasil para decidir em casa, mas que é um momento ruim e que o Corinthians precisa dar uma resposta justamente no Campeonato Brasileiro, que é onde mais precisa de resposta, né? O Corinthians não precisa dar resposta na Copa Sul-Americana, não precisa dar resposta na Copa do Brasil, precisa dar resposta no Campeonato Brasileiro, que aí sim a situação é complicada demais. O provável time do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres ou Gustavo Henrique ao lado do Kaká na zaga, Bidu na lateral esquerda, no meio Charles ou Carrijo, eu iria com Carrijo, tá? No lugar do Charles, Martins, Bidon ou Coronado e Garro, né? E na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians tem muitos desfalques para essa partida, tem Thales Magno fora e Alex Santana também fora por lesão, voltam esse mês inclusive, né? A tendência é que possam atuar no jogo de volta contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, além de Fagner, Ramalho e Romero suspensos, né? Fagner e Ramalho tomaram vermelho contra o São Paulo no Majestoso e o Romero tomou o terceiro amarelo, ficando fora para esse jogo contra o Internacional. 2 dúvidas, né? Para esse time titular. Na zaga, Félix Torres ou Gustavo Henrique. O Félix Torres jogou, e a tendência seria que o Gustavo Henrique jogasse, mas ainda há dúvida. No meio, para mim, não deveria ter dúvida, né? Não deveria ter dúvida entre Charles e Carrijo. Para mim, tinha que ser o Carrijo, assim, sem muita discussão. E o Bidon ou Coronado, acho que ele vai com o Bidon também para dar uma segurada, para não se expor tanto. Viu que Coronado e Garro não funcionaram no jogo contra o Flamengo, também ficou até feio, né? No primeiro tempo, o baile que o Corinthians levou. Acredito que o Coronado comece no banco essa partida. E no ataque, o Roberto Depay, hein, cara. E o Roberto e Memphis. Importante dupla. Assim, é um momento que o Corinthians precisa ter um atacante, né? Não só pela qualidade do Memphis, pela contratação dele, mas pelo momento de tal Thales machucado, tal Romero suspenso, o Pedro Henrique, Pedro Raul e Hector, assim, não são jogadores confiáveis. E para manter o esquema, o Memphis tem que entrar como titular mesmo. E a não inscrição dele na Copa do Brasil colaborou, né? Porque não jogou no meio de semana. Então, descansou a semana inteira. Vai ter todo um trabalho de condicionamento físico para iniciar como titular. Vai ser a primeira partida como titular do holandês com a camisa do Corinthians. Muita expectativa. E é um jogo que ele não tem que entrar para a gente ver ele jogar, né? Não é mais aquela sensação de queremos ver o Memphis. Não. Queremos, uma coisa além, né? Queremos ver o Memphis resolvendo. Queremos ver o Memphis decidindo o jogo para o Corinthians. E ainda mais um jogo desse importante contra o Inter dentro de casa pelo Brasileirão. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa escalação, dessa possível escalação do Memphis titular. E se você mudaria alguma coisa nesse 11 inicial que eu contei aqui. Deixe aí nos comentários. Bom, enfrenta o Internacional que está em ótima fase, tá? Ótima fase internacional. Começou meio mal o ano. Teve a saída do técnico de fora lá, caiu em todas as competições, sobrou só o Brasileirão
E o Inter tá lá embaixo, né? Com muitos jogos atrasados, inclusive. Mas esses jogos atrasados venceu boa parte, conseguiu pontuar muito e agora tá brigando lá em cima no campeonato. Tá em sétimo colocado no campeonato, tá? Briga direta por Libertadores, por G6, né? Dependendo de quem ganhar a Copa Sul-Americana e Libertadores também pode aumentar para G8, G9, né? Já são 8 jogos sem perder do Inter, com 6 vitórias e 2 empates. 6 vitórias, cara, é um número bem contundente, bem expressivo da equipe do Internacional. Uma ótima sequência e um ótimo time, né? O Inter tem um ótimo time, com Alan Patrick, com Borré, com Alário. Assim, o Wesley está em boa fase também. É um time muito qualificado, que está em boa fase, está confiante com o Roger Machado no comando e que vai ser um adversário duríssimo para o Corinthians. Um dado interessante que eu peguei aqui de enfrentamentos no X1, né, entre Corinthians e Internacional. A última vitória do Corinthians para cima do Internacional foi em 2020, 4 anos atrás. É muita coisa, né? Nos últimos 10 jogos, uma vitória do Corinthians. Ah, mas então o Internacional tá dando no baile. Não, são 2 vitórias do Inter. 2 vitórias do Inter, uma vitória nossa e 7 empates. Muito empate. Muito empate. E para esse jogo o empate não vai resolver, né? Para esse jogo o empate é horrível pro Corinthians e talvez seja até bom pro Inter jogando fora de casa, mas pro Corinthians não pode nem sonhar em empatar esse jogo, não pode perder, não pode empatar. O único resultado possível pro Corinthians para esse jogo é a vitória e a obrigação maior é do Corinthians, né? Vale mais para o Corinthians, vale mais para nós, né? Pela situação que estamos, o Inter vem de uma sequência muito boa, mas se perder para o Corinthians não vai ser nada estrondoso, não vai bagunçar o planejamento deles, mas se a gente empatar com o Internacional, por exemplo, é muito caos, né? Porque restam poucos jogos, o jogo desse dentro de casa é 3 pontos na conta, e o Corinthians não tem margem mais para empatar jogo, para perder jogo. Agora é vitória em cima de vitória para sair dessa situação do Z4. Precisa dar uma resposta, tá em 17º colocado no Campeonato Brasileiro, tá? 17º. A desvantagem, na verdade, né? Para os outros concorrentes ali tá igual, né? Em pontos com vitória, mas com menos vitórias, né? Que é o critério de desempate. O Vitória tem mais vitórias que nós, né? Engraçado isso. Mas daí tá 4 pontos do Atlético Paranaense, que vai ter um confronto direto depois da data FIFA, né? Esse aí também vai ser mais uma final de Copa do Mundo. E a 5 pontos de Grêmio e Criciúma, né? E uma vitória nesse jogo aí seria, assim, sensacional. Seria a possibilidade que a gente tem de uma rodada dar certo, da gente poder sair da zona momentaneamente, né? Ou pelo menos encostar nos adversários mais longe, como o Grêmio, como o Criciúma, né? Que são times que vão brigar até o final, sim. Então, assim, a obrigação é do Corinthians, vai enfrentar um time muito forte, sim, mas vai ter Memphis titular, vai ter o Yuri Alberto de volta no time titular, né? Acredito que o Ramon vai fazer um time mais simples, tá? Com um esquema que ele já monta, né? Ao contrário do que fez com o Flamengo, que tentou inovar algumas coisas, colocar uma coisa diferente. Acho que ele vai fazer um esquema mais simples até para manter a confiança dos jogadores e precisa dar uma resposta, né? 2 derrotas consecutivas, a hora de dar a resposta é agora e faltando aí 10 rodadas, 9 rodadas pro Campeonato Brasileiro acabar, o Corinthians precisa mais do que nunca de uma vitória. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa partida, se o Corinthians é favorito, se o Corinthians não é favorito, do Memphis titular, de quem você colocaria para essa equipe titular do Corinthians para enfrentar o Internacional às 7 horas da noite na Arena Corinthians neste sábado, Campeonato Brasileiro, mais uma final de Copa do Mundo para o nosso timão. Deixe nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.